9h22. Nesta semana foi anunciada a fusão da Azul com a Gol, duas companhias aéreas brasileiras, muito conhecidas, é claro, de todo o nosso público, dispensam apresentações e comentários. E nós vamos discutir um pouco mais esse assunto com um especialista no tema, consultor aeronáutico e cofundador da Azul Linhas Aéreas, Gianfranco Betting, está conosco nessa manhã no Jornal Gente. Como é que vai, Gianfranco Betting? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Pedro. Você tá bom? Bom dia, Ronald. Tudo certinho? Bom dia, aí? Tudo ótimo. Estamos bem. Eu estava falando pro Ronald aqui que eu lembro de uma vez em que você esteve aqui na nossa redação dando uma aula para nós na Universidade do Rádio. Você lembra daquela oportunidade? Lembro, claro. E a gente tem um carinho especial pela Band, né? Foi uma casa para quem não sabe, o Gianfranco Betting é irmão do Mauro Betting, nosso sempre colega aqui, tio do Gabriel Betting, que trabalhou aqui na Rádio Bandeirantes, hoje tem outras funções aqui no grupo, e filho do grande e saudoso Joemir Betting, que apresentou o Jornal Gente durante muitos anos aqui, além do Jornal da Band e de outras funções aqui na Band, junto com José Paulo de Andrade e Salomão Esper. Então, você está literalmente em casa. Completamente. Vamos falar sobre essa fusão importante aí da Azul e da Gol. A pergunta que não quer calar é o seguinte: isso vai ser bom para o consumidor? A passagem aérea vai ser mais barato? O serviço oferecido vai ser melhor? Vai depender das companhias aéreas. Vamos considerar que a fusão se concretiza, tá? Até lá existem obstáculos importantes. Existe a intervenção do CAD, que vai ter que aprovar isso, né? Existem algumas concessões que provavelmente vão ter que ser feitas. Enfim, existe todo um trabalho de modelagem dessa associação, né, que se busca agora. E existem ainda, por parte das duas empresas, alguns obstáculos a serem vencidos. A Gol está naquele processo de recuperação judicial, a Azul estava caminhando para entrar em uma, trabalhando nisso, enfim. O fato é o seguinte: as duas empresas estão muito endividadas, né? E aí vai um julgamento que o público normalmente tem a tendência de fazer, que é, isso é só incompetência. Vamos lembrar que a gente passou por uma pandemia e uma parte muito significativa dessas dívidas é justamente o período em que essas companhias ficaram no chão e continuaram tendo que honrar os contratos de aluguel dos aviões, os salários das pessoas que não produziam, enfim. Foi um trauma e um buraco negro que sugou, drenou as finanças de todas as companhias aéreas no mundo. O Brasil não foi exceção. Lembrando que o governo brasileiro não emprestou um centavo para a empresa aérea brasileira nenhuma, e governos de países economicamente mais pujantes o fizeram. Então, a Lufthansa recebeu dinheiro do governo alemão, todas as norte-americanas receberam dinheiro do contribuinte norte-americano. Por quê? Porque a aviação é um serviço essencial, é um serviço público de caráter essencial. Ainda mais num país que não tem infraestrutura de solo, ferroviária, rodoviária decente, como é o Brasil. Tem lugares e tem momentos em que você só pode ir e voltar se for de avião, país continental. Dito isso, né, colocando isso em perspectiva, a gente entende o seguinte: o Brasil, a aviação brasileira, está estagnada há muito tempo. Há muito tempo ela não consegue superar a barreira de 100 milhões de viagens ao ano. E a gente sabe, a gente que trabalhou lá, como você disse, né, eu sou cofundador da Azul, a Azul nasceu aqui na minha casa, a gente sabe que a aviação brasileira, com um pouquinho de boa vontade do Estado brasileiro, ela poderia facilmente estar transportando 200, 300, 350 milhões de passageiros, realizando 350 milhões de viagens ao ano, né? Isso não acontece porque, infelizmente, o Estado brasileiro trata a aviação muito mal. Por exemplo, ele não investe na infraestrutura aeroportuária, e a maneira como encontrou para fazer isso foi privatizar aeroportos. Ele não cuida de modernizar o sistema de gestão de tráfego aéreo, o que cria sérios gargalos e faz com que voos da ponte aérea Rio-São Paulo, por exemplo, que poderiam levar 30 minutos, levem 50 minutos. Isso, em efeito cascata, custa bilhões de reais para todas as companhias aéreas brasileiras. O sistema tributário é bizantino, antiquado e injusto. O sistema, o escopo de leis trabalhistas, ele é desequilibrado a favor do empregado, né, onerando e tirando a produtividade das companhias aéreas, né, e o ganho dos empregados, ou seja, ele é duplamente injusto. E, finalmente, paga-se o maior combustível do mundo.
Nesse cenário tóxico, nesse cenário horroroso, né, você talvez seja levado, o consumidor, quem está nos assistindo, talvez seja levado à conclusão de que, puxa, então é difícil fazer aviação no Brasil? E sempre foi. E do jeito que está, continuará sendo. Isso, em parte, em boa parte, explica por que as 3 companhias aéreas que servem o Brasil, Latam, Azul e Gol, se encontram em mau estado financeiro. A Latam entrou mais cedo no capítulo 11, no Chapter 11, e saiu, e a Latam é uma empresa pulverizada em vários países da América Latina. Essa situação delicada já tinha levado a Gol a uma associação com o grupo Avianca, que juntamente com a Latam são os 2 maiores grupos de aviação da América Latina. Então, a Gol já estava acoplada nesse guarda-chuva junto com a Avianca, é uma holding chamada Abra. Então, o que se discute agora é a criação ou a entrada da Azul nessa grande holding chamada Abra, que seria uma combinação de Avianca, Azul e Gol. Em princípio, conversando com os executivos de ambas as empresas, né, ficou claro que há um interesse, inclusive por parte do governo, de que não exista uma fusão de marca. Ou seja, o governo brasileiro também não quer que Gol e Azul se transformem numa companhia aérea só, porque isso pegaria mal para o governo, né? Assim, o Brasil perdeu uma companhia aérea. Na prática, o que vai acontecer, provavelmente, é que a gente vai ter, caso essa associação se concretize, a gente vai ter 2 empresas trabalhando em conjunto. Quem conhece um pouquinho de aviação sabe que as frotas de Azul e Gol são muito distintas. A Gol basicamente opera jatos Boeing, aliás, só opera jatos Boeing, e de um modelo só, 737. Azul, ao contrário, opera ATR, Embraer e Airbus, né? Então, não existe um único parafuso de comunhão entre essas 2 frotas. Aí você fala, isso já nos indica que essa fusão vai ser mal sucedida? A minha visão é diferente. Juntas, essas 2 companhias já passam de 300 aeronaves. E com modelos diferentes de aviões, elas podem realocar entre si, entre as 2, esses diferentes tipos de aviões para servir com máxima eficiência diferentes necessidades do mercado. Então, você pega os maiores aviões da Gol, coloca nas rotas de maior densidade hoje operadas pela Azul, você usa os ATRs e os Embraer, que são de menor capacidade, para os destinos regionais, que hoje a Gol não serve porque não tem aviões desse porte, e você vai aí ganhando em eficiência, ainda que não numa redução, numa comunalidade de custos de manutenção, que é algo muito lógico de se imaginar numa fusão. Também dito isso, né, é muito bom lembrar que, como as 2 têm um tamanho muito semelhante, quando a gente faz fusão, e eu passei por uma fusão na Azul, né, eu fiz a fusão da Azul com a Trip, eu estava lá, a gente sabe que existe sempre o desafio cultural, né? E quando 2 empresas de tamanho semelhante se juntam, fica difícil dizer quem que tem a voz mais ativa, né? E isso cria algumas dificuldades do ponto de vista cultural, né? Quem foi que comprou quem? Qual que é a marca que vai sobreviver? Vai ter fusão? Não vai ter fusão? Gera uma certa insegurança no corpo, né, laboral entre os trabalhadores, entre os colaboradores de ambas as companhias. Então, é uma fusão que tem uma série de desafios. Agora, sendo mais objetivo para responder a sua pergunta, e eu, consumidor, o que eu ganho com isso, né? Olha, vamos dizer o seguinte, é cedo para falar, mas, em princípio, em qualquer mercado, em qualquer lugar do mundo, ou a qualquer tempo, concentração de oferta raramente leva à redução de custo. A gente já teve no Brasil uma enorme concentração de oferta quando o Brasil tinha apenas 2 grandes empresas aéreas dominantes. Na época, a TAM e a Gol, juntas, em 2008, que foi o ano que a Azul começou a voar, juntas, naquela época, TAM e Gol tinham 92% do mercado. Os outros 8% do mercado eram disputados pela Trip, pela Webjet, pela BRA, pelas companhias que operavam naquela época. Então, grosso modo, a rigor, a gente já teve uma situação de 92% do mercado nas mãos de 2 empresas. Caso essa fusão venha a se concretizar, nós voltaremos a esse cenário, porque a gente vai ter aí aproximadamente 60%, 65% do mercado nas mãos dessa fusão Gol Azul, Azul Gol, e os outros
30 e poucos restantes a gente vai ver nas mãos da Latam. Tem ainda uma parcela pequenininha da Voipes, mas é basicamente isso, né? Então, eu tenho duas visões em relação a isso, né? Que conhecendo os donos, conhecendo os presidentes, a alta administração de ambas as empresas, né? Eu trabalhei na Azul, mas hoje em dia eu presto serviço, eu sou parceiro comercial, tenho uma revista de aviação. Eu tenho acesso ao presidente de Gol e Azul, conversando com eles, né? E sabendo dessa fusão, desse namoro há muito tempo, a gente vê que eles não são dois tontos, né? As empresas têm a clara noção de que aumentar preço, né, não enche o caixa da empresa. Pelo contrário, quanto mais eficiência você tiver, mais você pode repassar para o público e tentar reduzir custos. Eu também quero lembrar e reiterar esse ponto que eu acho que é muito importante. A aviação brasileira hoje voa num ambiente tóxico. Dólar nas alturas e 60% do custo das companhias aéreas é em dólar. Combustível mais caro do mundo, tributação injusta e os famosos custos Brasil, inclusive um custo horroroso de judicialização. Ainda que a aviação brasileira seja menos de 1% do total do mundo, 98% das ações movidas contra companhias aéreas estão no Brasil. Foi criada uma indústria insidiosa, né, vergonhosa, que mistura advogados de porta de cadeia, advogados aí oportunistas, que se juntam a consumidores também, não vou dizer com as mais nobres das intenções, e passam a processar a companhia aérea por qualquer motivo. Lembrando que no Brasil, que é outra jabuticaba, é o único país em que a companhia aérea é responsável por qualquer custo decorrente, por exemplo, de fatores climáticos. O aeroporto fecha, com nevoeiro ou mau tempo, a companhia aérea tem que arcar com todos os custos e ainda toma processos na cabeça porque fechou. Ou um cancelamento por razões técnicas, problema técnico, não vai voar por causa disso, mantendo segurança, que é sacrossanto na aviação, o consumidor não quer nem saber. Ao invés de se considerar privilegiado porque a companhia interrompeu o voo para cuidar da segurança dele, não. Ele entra no dia seguinte com uma ação, normalmente ganha, e aí a coisa vai ficando difícil. Eu vou te dar um número que o Jérôme Cadier, que é o presidente da Latam, me falou. Panda, a gente, em média, está pagando $20 por passagem vendida só para custos de judicialização. Então a pergunta é, por que ainda tem gente voando no Brasil, sendo um cenário tão difícil, tão complexo, tão desafiador? Gianfranco, eu tenho que te fazer uma pergunta do ponto de vista histórico, porque eu não lembro de ter lido uma manchete, e você vai me lembrar quando é que isso aconteceu, assim, companhia tal teve lucro tal. Eu sempre leio sobre prejuízo. Em que momento voar no Brasil foi rentável, foi algo importante, bom para os acionistas? Bom, quanto tempo a gente tem? Olha, a aviação, a margem histórica da aviação no mundo inteiro é 1,6% negativo e esse dado é pré-pandemia, tá? A gente tira o período da pandemia porque ele é uma exceção. Então, digamos o seguinte, em mais de 100 anos de aviação comercial, a margem histórica de todas as companhias afiliadas à IATA no mundo, a margem é menos 1,6%. Ou seja, a aviação não conseguiu, em mais de 100 anos, remunerar nem o capital investido. Cuica, trazer lucro para os investidores. Levando esses dados em consideração, não é de surpreender que o Brasil, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, tem enfrentado mais períodos em que as companhias perderam dinheiro do que ganharam. Por outro lado, quando ganha dinheiro, é uma avalanche de dinheiro, porque a gente está falando aí de empresas aéreas no mundo que faturam 10, 12, 15 bilhões de dólares, às vezes com margem de 10%, 6% positiva, né? 15%, às vezes, em alguns casos, em alguns mercados. Então, assim, você vê uma companhia norte-americana que inventou o sistema de low cost chamada Southwest. Até muito recentemente, ela só tinha tido prejuízo em 3 trimestres. Ela teve lucro desde quando foi fundada lá nos anos 70 até muito recentemente. Esse ano, o último trimestre, ela deu prejuízo, um prejuízo meio assustador, 315 milhões de dólares. Então, levando isso em consideração, houve períodos, sim, em que as companhias aéreas brasileiras tiveram resultados positivos,
a despeito de todas essas dificuldades que eu citei, combustível caro, custo Brasil, problema de infraestrutura, etc. Então, não dá para dizer que seja um negócio para loucos. Assim, se bem gerido, com algumas condições mudando, dá para ser feliz, dá para ganhar dinheiro, dá para ser uma coisa rentável. Mas, no mais das vezes, a gente tem aí grandes períodos de dificuldade. Por exemplo, quando, após a conclusão de Brasília, no início do governo Jânio Quadros, né, após o Juscelino, a gente teve uma crise inflacionária, uma mudança em algumas facilidades fiscais que eram concedidas às companhias para importação de peças. Enfim, a primeira metade da década de 60 foi tóxica e levou ao fechamento de várias companhias aéreas no Brasil. A segunda metade dos anos 60 melhora bastante e até o choque do petróleo em 73 as companhias estão numa situação bastante boa. Aí, a segunda metade dos anos 70 empata praticamente e vem a década perdida dos anos 80, que foi catastrófica. Assim, foi um horror para todas as companhias. Os anos 90, ao contrário, depois que o presidente Fernando Collor libera a competição na aviação brasileira, né, na quinta CONAC, realizada em outubro de 91, no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, nesse dia, a aviação brasileira muda completamente. Pouca gente se dá conta disso. Mas nesse dia acaba aquele regime de competição controlada. E em outubro de 91, com a quinta CONAC, a aviação brasileira é liberalizada, a competição surge, a TAM cresce, a Rio Sul avança, a Varig, Transbrasil e VASP começam a definhar, surgem novas companhias charter, as regionais deixam de ter caráter regional, muda tudo. E nos anos 90, com a estabilidade econômica do governo Fernando Henrique, né, Itamar / Fernando Henrique, esse foi um período dourado, as companhias voltaram a voar no azul, ganhar dinheiro. Aí veio a década de 2000, com 11 de setembro, enfim, em que a gente tem aí novamente alguns desafios. Quando, depois de 2005, a economia brasileira entra naquele período, inclusive tornado famoso no mundo inteiro, né, a imagem do Cristo Redentor decolando, né, e a capa da Newsweek, se não me engano, falando que o Brasil estava decolando, né, que coincide também com o primeiro governo, a primeira gestão do presidente Lula, a gente tem um período muito salutar, e é nesse período que a Azul entra, em 2008. Né? Esse período, praticamente todo mundo está ganhando dinheiro. Aí, né, com a gradual perda de energia na economia brasileira, que começa aí no final do governo Lula e governo Dilma, os números começam a ficar novamente ruins e a gente está nessa situação mais ou menos até hoje, porque tem uma série de desafios macroeconômicos que continuam aqui, né, com uma mão pesada no sucesso da aviação. Por exemplo, a taxa de câmbio, que é realmente um tremendo de um problema, né? Como é que você pode vender passagem barata com dólar a 6? Bom, tendo feito essa rápida revisão aí, a conclusão é: não existe um momento de tédio para as companhias aéreas e, infelizmente, a gente não pode acreditar que voar vai ser barato no Brasil enquanto a gente tiver dólar alto, combustível alto e essas dificuldades. Ou seja, as companhias aéreas, elas não são vilãs. Elas não cobram R$2.000 para te levar para o Rio de Janeiro porque elas querem. Elas cobram porque elas não têm alternativa. É muito caro fazer aviação no Brasil por conta desses aspectos que eu mencionei. Quando você fala em abertura, né, de mercado, por que nós não temos mais companhias voando no Brasil? Por que só tem Latam, Gol e Azul? Porque os donos, os investidores, as pessoas que têm capital e interesse de entrar no Brasil, estudam o mercado, olham, fazem contas e falam: não se ganha dinheiro nesse mercado, vamos investir em outro lugar. Vou dar um exemplo. Tem um grupo internacional que se chama-se JetSmart. Eles têm filiais em vários países. A JetSmart estudou entrar no Brasil, fez contas e falou: não dá para ganhar dinheiro aí. E aí a gente vê alguns ministros, algumas pessoas importantes falando: eu vou abrir o mercado doméstico brasileiro para as empresas internacionais fazerem voos domésticos, cabotagem, e vamos acabar com esse duopólio, com esse oligopólio das companhias aéreas brasileiras, vamos baratear a viagem para todos os brasileiros, porque o que está faltando é competição. Perfeitamente, cara pálida. Abre a porta, convida alguém para vir voar aqui de Confins para Guarulhos e ficar 20 minutos rodando em cima de Guarulhos porque não tem espaço aéreo para conseguir acomodar o tráfego e gastando combustível, e o voo que podia ser lucrativo passa a ser
passa a dar prejuízo em função disso. Então, né, essas bravatas, né, vamos abrir o mercado para entrar mais companhia. O mercado está aberto. E qual que é o principal ponto, então, da discussão para reduzir o custo? Qual é a principal demanda de todas as companhias aéreas para o governo? A primeira, você falou em algumas aqui, questão de dólar, tem algumas coisas que não dá para mexer, né? Que é uma economia que você sabe como é que funciona, melhor do que eu, até porque está no seu DNA aí. Agora, tem alguma coisa que o governo possa fazer, que possa ser aprovado no Congresso para mudar essa situação? Segunda-feira? Sim. Reduz o preço do combustível para a média mundial, por decreto. Eu sempre brinco, né? Pega uma caneta, chega lá na Petrobras, né? Que a gente hoje sabe que nesta administração ela não tem mais independência nenhuma, né? Ela é usada pelo governo como bem entender. Fala, Petrobras, é o seguinte: vocês vão ganhar menos dinheiro com as companhias aéreas e com os aeroclubes e com todo mundo que usa combustível de aviação. Por decreto, você não precisa dar desconto, basta colocar o preço do combustível na média mundial. Já vai ser um tremendo de um alento para as companhias aéreas, porque o combustível é 40% do custo de uma companhia aérea. Então, se você reduzir o preço do combustível, você já está fazendo uma mudança dramaticamente positiva para as companhias, e eu tenho certeza, a primeira coisa que elas fariam seria baixar o preço das passagens. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o governo não faz isso, e eu já falei isso, o presidente Lula, eu tive com ele em 2014, ele pediu para eu dei uma espécie de consultoria, eu fui lá no Instituto Lula, fiz 2 sessões de 2 horas com ele, ele me chamou, falou, Panda, eu quero que você me diga tudo que eu preciso saber sobre aviação. Eu falei, olha, presidente, é o seguinte, né, o senhor precisa baixar o preço do combustível, né? Não é possível a gente pagar o combustível mais caro do mundo. Ele falou, Panda, isso é política de Estado, eu não posso fazer nada a esse respeito. Eu falei, claro que o senhor pode falar com a presidenta Dilma e fazer com que ela reveja essa política de Estado. Falar, Panda, desse mato não vai sair cachorro. Então, eu acho que é uma pena, porque isso é política, né? Não tem razão técnica nenhuma para ser o combustível mais caro do mundo, a não ser financiar, né, a Petrobras e fazer com que ela continue sendo uma empresa que ganha muito, né, por um lado e perde por outro. Então, eu diria que a primeira coisa é a redução do combustível. Outras coisas a longo prazo, mas que são fundamentais, é a revisão do sistema tributário, que, como eu disse, é um sistema confuso, caótico, injusto, né, que onera demais as companhias. Vou dar um dado. No Brasil, as companhias aéreas trabalham aí com 36% a 38% das receitas tributadas, né? Você vende 100, entrega 36 para o governo. A American Airlines, ela paga 8% de imposto. É muita diferença. É muito mais que a margem. Mas a reforma não trouxe nada, ô Panda? Assim, por enquanto, muito cosmético, né? Não chegou na ponta da linha. As companhias aéreas europeias pagam 16% de imposto, na média. Então, por que eu tenho que competir com a Air Portugal, com a Lufthansa, com a Air France, voando para a Europa, imaginando que no mesmo trajeto eu pago 38% de imposto e a Air France paga 16%? Né? Então, assim, essa revisão de cunho tributário, claro, ela é extremamente delicada do ponto de vista político e ela levaria um bom tempo para ser discutida e aprovada, né? Até porque se o setor da aviação pedir e ganhar essa revisão, todos os outros setores vão falar, o automobilístico eu também quero, siderurgia também preciso. Então, isso é algo que a gente não pode contar. E tem um fator importante que é o seguinte, eu não dei muitos detalhes, mas a ineficiência da infraestrutura no Brasil é apavorante. Assim, o dinheiro que as companhias aéreas gastam para suprir as necessidades criadas por uma infraestrutura arcaica, ineficiente e incompatível com o crescimento da aviação, também oneram a operação. Eu dei esse exemplo de ir para o Rio e voltar, de ir para o Rio aqui de Congonhas a Santos Dumont em 50 minutos, quando podia voar em 30. Você imagina o seguinte, isso é fácil de entender, você precisa de 4 aviões por dia para fazer o trabalho que você podia fazer com 3. Quanto custa mais esse avião que foi comprado, mantido, operado por causa de ineficiência do sistema? Então, é um cenário, é um filme de terror, né? É um cenário extremamente desafiador. E a despeito de tudo isso, a gente vê que em períodos menos desafiadores, com uma taxa de câmbio um pouquinho menos severa, as companhias conseguiram ganhar dinheiro. Com dólar a 6,20 não há como ganhar dinheiro.
Assim, elas estão condenadas porque, de novo, né, 60% dos custos das companhias aéreas são em dólar, são em moeda forte, dólar ou euro. Então, assim, os aviões foram comprados, né, com um dólar, os contratos foram assinados com o dólar a 3, a 4, e agora que eles estão sendo entregues, você tem que pagar 6,20. Os aviões, na prática, em relação ao real, eles dobraram de preço. Né? E um avião da ponte aérea, um Boeing, um Airbus, ele custa aí 120, 130 milhões de dólares. Custa mais que uma fábrica, uma grande fábrica no Brasil custa menos que isso. E a Azul, a Latam, a Gol, eles recebem dezenas de aviões por ano. Né? Ano passado, vieram 23 novas aeronaves para essas 3 companhias aéreas no Brasil. Há um ticket médio aí de 100 milhões de dólares, foram 2,3 bilhões de dólares, né, em novas aeronaves. Então, eu acho engraçado, assim, o público em geral, ele muito mal informado, né, ou talvez com um viés político, ele enxerga o empresário de aviação brasileira como um sacripanta, como um lesa-pátria, né? E não é, eu que estive lá do outro lado do muro, a gente tenta fazer a aviação mais barata, mais acessível possível, porque todo dirigente de companhia aérea sabe, quando você abaixa o preço da passagem, você vende mais passagens. E aquilo que você perdeu no ticket, na passagem vendida, você muito mais do que recupera na escala, em um maior número de passagens vendidas. Não precisa ser sorvete na testa para entender demais disso. Qualquer dona de casa sabe que esse é um princípio básico da economia. Conversamos aqui no Jornal Gente com Gianfranco Betting, consultor aeronáutico, cofundador da Azul Linhas Aéreas, trazendo mais elementos aí para aprofundar o debate a respeito da aviação brasileira. Foi um prazer conversar contigo. Até uma próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ronald. Valeu, Panda. Um grande abraço. Valeu.